Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio da Leafio, o podcast Reinventando o Varejo. Eu sou Victor Novak e hoje vamos olhar para o futuro da tecnologia que deve transformar o varejo global em 2026. A inteligência artificial está avançando mais rápido do que qualquer inovação no varejo que vimos na última década. A expectativa é que o mercado de IA no varejo cresça mais de 40 bilhões de dólares até 2030. E o mais importante, a IA não está mais apenas analisando dados. Agora ela age com base nesses dados. Neste episódio, vamos detalhar as 5 principais tendências de tecnologia no varejo com IA para 2026, com foco no que já está surgindo agora. Vamos falar sobre IA generativa e autônoma, plataformas unificadas de varejo com IA, precificação e promoções orientadas por IA, cadeias de suprimentos preditivas e segurança e prevenção de fraudes com IA. Para nos ajudar a explorar esses temas, temos um time incrível conosco hoje. Brad Michler, da Leafio North America, Victor Hart, nossa gerente global de vendas, Cecília Flores Castilho, é especialista em supply chain do varejo, falando diretamente do Brasil, e Andy Marchenko, especialista em eficiência no varejo em mercados de mídia. Vamos direto para a primeira tendência e ela é enorme. É a generativa e autônoma. A IA deixou oficialmente de ser apenas uma ferramenta de apoio à decisão e passou a ser um mecanismo de execução de decisões. É aqui que entra a generativa. Sistemas que planejam, agem e se ajustam sozinhos, em tempo real. Brad, estou curioso. Como essa mudança está acontecendo na América do Norte? Obrigado, Victor. Na América do Norte, os varejistas estão sob mais pressão do que nunca para tomar decisões mais rápidas e mais precisas. Por isso, eles buscam a IA generativa como um verdadeiro motor de execução. Os varejistas não se satisfazem mais com dashboards que mostram apenas o que aconteceu no passado. Eles querem tecnologia que identifique o problema, explique o que está acontecendo e resolva tudo em tempo real. O que estamos vendo são sistemas autônomos capazes de reduzir preço quando itens sazonais desaceleram, redistribuir estoques automaticamente entre lojas e iniciar reposições assim que os padrões de venda mudam. Também queremos coordenar promoções com a real disponibilidade de estoque e a IA generativa já está atuando em todas essas frentes. Olhando para 2026, o cenário será muito diferente dos últimos anos. Os varejistas esperam que a IA haja por eles em tempo real, de forma proativa e não apenas de forma reativa. Isso já está acontecendo. Agentes de decisão estão gerenciando ciclos de reposição, remarcações e até lançamentos de novos produtos. Por exemplo, um sistema pode detectar em minutos que um item de verão está perdendo desempenho. Ele ajusta o preço, transfere o produto para uma loja com maior demanda, atualiza a previsão e notifica o gerente de categoria automaticamente. Essas microações somadas representam milhões em margem protegida em grandes redes. Um bom exemplo no ecossistema da Leafio é o sistema Shelf AI, que analisa grandes volumes de dados e identifica problemas de sortimento ou ruptura nas gôndolas imediatamente, já sugerindo correções. Esse modelo está se tornando cada vez mais comum em todo o varejo. Obrigado, Victor. Isso foi muito interessante. E como isso acontece no Brasil, Cecília? Não podemos esquecer do pós-venda. No Brasil e em toda a América e toda a América Latina, esse processo está passando por uma grande transformação. O uso de agentes de atendimento com IA permite que os varejistas automatizem diversas ações, como envio de instruções pós-compra, respostas a dúvidas sobre produtos, atualizações de entrega, devoluções automáticas, recomendações de produtos adicionais e o encaminhamento de casos complexos para atendimento humano. Isso cria um ponto de contato contínuo e personalizado que seria impossível de oferecer manualmente.
e os clientes adoram a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso confirma mais uma vez que a AI está no centro dessa transformação. Ela não apenas informa quais mudanças são necessárias, mas executa essas mudanças. Os humanos definem a estratégia e configuram os sistemas. A IA executa. Agora vamos para a próxima tendência que torna tudo isso possível. As plataformas unificadas de varejo. Com base no que ouvimos dos varejistas ao redor do mundo, fica cada vez mais claro que soluções desconectadas impactam negativamente as operações e reduzem a velocidade do negócio. Por outro lado, plataformas unificadas com IA estão se tornando essenciais para garantir desempenho, eficiência e o alcance dos objetivos do varejo. Concordo totalmente, Victor. Na Índia, vemos muitas empresas tentando eliminar a chamada arquitetura Frankenstein, composta por várias soluções desconectadas que não entregam resultados reais. Sem uma arquitetura unificada, simplesmente não é possível competir em velocidade, eficiência e a experiência do cliente. Imagine uma situação bem simples. Uma equipa planeja as promoções, enquanto outra, como a de supply chain, não tem ideia do que vai acontecer. O resultado é óbvio, clientes interessados na promoção, mas que não encontram os produtos que vieram comprar. Por isso, uma das tendências mais fortes que vemos na região é a busca por plataformas unificadas, capazes de automatizar processos críticos do negócio, como gestão de categorias, estoque, promoções e merchandising. Ter uma infraestrutura de TI unificada ajuda a tomar decisões melhores e, mais do que isso, promove uma mudança de mentalidade. Em vez de reagir problema por problema, as equipes passam a trabalhar com objetivos unificados. Isso é extremamente importante e gera uma grande vantagem competitiva para muitos varejistas. Com certeza. Na América do Norte, isso é essencial. Os varejistas querem ecossistemas, não aplicativos isolados. Eles querem que a previsão de demanda oriente a forma como as gôndolas são organizadas, que o desempenho das gôndolas influencie o sortimento e que o sortimento determine automaticamente como o estoque será planejado e reabastecido. Por exemplo, quando um gerente de categoria aprova um novo produto para lançamento nas lojas, ele precisa de uma plataforma unificada que atualize imediatamente os planogramas, envie essas informações aos gerentes de loja e garanta que tudo esteja em conformidade. Ao mesmo tempo, o sistema deve atualizar a previsão e o plano de reposição, garantindo que o estoque correto chegue às lojas de acordo com a decisão do gerente de categoria. Esse é o nível de velocidade e planejamento em tempo real que os varejistas já esperam e continuarão esperando em 2026. Exatamente. E as plataformas unificadas estão se mostrando a única abordagem realmente escalável. Normalmente, os varejistas começam pequenos, por exemplo, com otimização de estoque e depois expandem para planogramas, promoções e análises avançadas. Como tudo compartilha a mesma estrutura de dados, o retorno sobre o investimento cresce de forma exponencial à medida que novos módulos são adicionados. Vemos isso o tempo todo no ecossistema da Leafio. Previsão de demanda, planogramas, sortimento e análise de gôndolas se reforçam continuamente, gerando resultados cada vez melhores ao longo do tempo. Exatamente. E algo muito importante que apoiamos junto aos nossos clientes é a comunicação em tempo real ao longo de toda a cadeia do varejo. Isso permite reagir mais rápido, tomar decisões melhores e mais inteligentes, além de reduzir custos com trabalhos manuais demorados e caros. Seguindo para a próxima tendência, vamos falar de uma das áreas mais impactadas pela IA, preços e promoções.
A precificação está se tornando extremamente dinâmica. Em 2026, preços estáticos serão cada vez mais exceção e não a regra. A inteligência artificial permite ajustes em tempo real, com base na demanda, na concorrência e nos níveis de estoque. Exatamente. A precificação dinâmica finalmente chegou ao mainstream. Hoje, motores de IA conseguem detectar quedas de demanda, analisar movimentos da concorrência, entender a elasticidade local, avaliar níveis de estoque e aplicar regras de margem predefinidas. Tudo isso permite ajustes automáticos em etiquetas eletrônicas de preços, resultando em milhares de microatualizações por dia, algo impossível de ser feito manualmente. Além disso, as promoções estão se tornando muito mais científicas. Sistemas de IA conseguem identificar riscos de canibalização, efeitos halo, fadiga promocional, profundidade e duração ideais, além do impacto entre categorias. Para dar um exemplo rápido, no Brasil já vemos varejistas alcançando até 20% mais disponibilidade de produtos, reduzindo o excesso de estoque em até 50%, e melhorando a acurácia da previsão em cerca de 15%, a ciência promocional se tornou uma verdadeira vantagem competitiva e os consumidores percebem isso imediatamente. Concordo totalmente, Cecília. A precificação está se tornando um sistema vivo que se ajusta hora a hora. É fundamental que as empresas consigam acompanhar essa dinâmica de forma fluida. Agora vamos falar da espinha dorsal do varejo que a IA está transformando de forma mais profunda a cadeia de suprimentos. Nos últimos anos, varejistas do mundo todo perceberam não para lidar com volatilidade. E na prática, a volatilidade se tornou algo constante. Os varejistas enfrentaram muitas mudanças ao longo dos últimos anos e é exatamente por isso que o valor da EA nas condições atuais é tão grande. Ela permite prever disrupções antes mesmo que aconteçam, ajudando os varejistas a se prepararem com antecedência, reduzir riscos, minimizar perdas e executar suas estratégias sem atrasos e sem impactos negativos nos resultados. Concordo plenamente, Victor. Hoje, a IA consegue analisar milhões de sinais de dados em um ecossistema global. Isso inclui padrões climáticos, congestionamento em portos, instabilidade geopolítica, fatores que antes sequer podiam ser considerados. Também entram nessa análise o sentimento nas redes sociais, ciclos de notícias, logística internacional, alfândega, confiabilidade dos fornecedores e lead times. Quando um risco surge, algo comum nas cadeias de suprimentos, o sistema consegue sinalizar o problema com semanas de antecedência. Assim, em vez de reagir a atrasos, os varejistas podem se preparar e agir de forma planejada. Com essas ferramentas, é possível redirecionar embarques, ajustar prazos de pedidos, sugerir fornecedores alternativos e reorganizar fluxos logísticos. O que antes levava dias de análise manual, agora acontece em segundos. E esse nível de previsibilidade está se tornando uma vantagem competitiva clara. Nos Estados Unidos, os varejistas estão levando isso ainda mais longe. Os dados preditivos da cadeia de suprimentos não servem apenas para logística. Eles alimentam praticamente todos os aspectos do planejamento do varejo. Preços, promoções, sortimento, lógica de reposição e até o planejamento da força de trabalho. E a automação entre todos esses componentes está se tornando essencial para os varejistas nos EUA. Vou dar um exemplo simples. Imagine que uma tempestade esteja ameaçando as entregas para as lojas. O sistema pode e deve aumentar automaticamente o estoque de segurança, redistribuir horas de trabalho, adiar promoções planejadas e ajustar preços, tudo isso antes mesmo da crise acontecer.
Aí agora estamos vendo em uma nova dimensão muito poderosa, sustentabilidade e redução de desperdício impulsionadas por IA. A IA tem um papel enorme na sustentabilidade. Os varejistas estão usando modelos preditivos para reduzir perdas, especialmente em categorias perecíveis. Ao comprar de forma mais inteligente e no momento certo, é possível reduzir deslocamentos desnecessários, otimizar rotas. Consolidar entregas para diminuir emissões e alinhar o estoque com a demanda real. Isso reduz descarte, diminui estoques de segurança, sem aumentar o risco de ruptura e ajusta entregas de produtos frescos aos padrões reais de consumo. Tudo isso contribui para uma cadeia de suprimentos mais sustentável, e a IA está acelerando esse processo. Não se trata apenas de otimizar custos, é responsabilidade ambiental orientada por dados. Uma cadeia de suprimentos mais preditiva reduz o desperdício de alimentos, diminui a pegada de carbono e ajuda os varejistas a atingir metas ESG sem sacrificar a rentabilidade. É aqui que vemos a convergência entre a IA generativa e cadeia de suprimentos. O sistema não apenas prevê uma disrupção futura, ele executa ajustes automaticamente para superá-la. Estamos caminhando para uma cadeia de suprimentos autônoma que se autoajusta, equilibrando disponibilidade, custo e sustentabilidade ao mesmo tempo. Isso já está acontecendo e é extremamente empolgante. Concordo totalmente. Na minha opinião, as empresas que demorarem para implementar tecnologias voltadas a prever cenários e principalmente a evitar ou reduzir o impacto dessas disrupções vão acabar perdendo competitividade. Se não conseguirem acompanhar o ritmo da evolução das tecnologias atuais, será muito difícil manter o mesmo nível de eficiência e de competitividade no mercado. E, por fim, a tendência que pessoalmente considero mais interessante, especialmente quando falamos de planejamento de espaço, é a visão computacional e o reconhecimento de imagens. Tudo começa com a simples análise de imagens, mas a tecnologia evoluiu tão rapidamente que hoje permite muito mais do que apenas comparar fotos do sistema com a realidade da loja. A visão computacional permite verificar a conformidade dos planogramas com o estoque disponível nas prateleiras, otimizar o checkout e obter insights em tempo real sobre o comportamento do consumidor. Isso é essencial para o sucesso das estratégias de planejamento de espaço. Por isso é totalmente compreensível que para muitos varejistas a visão computacional esteja se tornando a ponte entre a loja física e a tomada de decisão baseada em IA. E eu gostaria de complementar, Victor. Esse é um dos avanços mais revolucionários nas operações de loja. No dia a dia, os colaboradores precisam verificar se os produtos estão corretamente posicionados, se estão disponíveis, se os preços estão certos e se as quantidades estão adequadas. Eles precisam garantir que tenham a quantidade correta de produtos e muitas vezes precisam fazer grande parte desse trabalho manualmente. Como resultado, quando a loja está com a equipe reduzida, pode não ser possível oferecer o nível de atendimento ao cliente esperado. Nesse contexto, a visão computacional ajuda a automatizar muitas atividades manuais que antes consumiam horas ao longo do dia. Com isso, os Corabreaks, Boris e Jaume, quais os colaboradores podem focar mais nos clientes, oferecendo um atendimento melhor e mais personalizado. Isso reduz custos operacionais e, ao mesmo tempo, aumenta a receita, pois clientes mais satisfeitos tendem a comprar mais. Especialmente em mercados emergentes, esse é um dos avanços mais transformadores trazidos pela IA.
Eu também estou muito animado com a visão computacional. Ela vai muito além da simples verificação de conformidade. Está se tornando um verdadeiro motor de desempenho. E os modelos de reconhecimento de imagem conseguem ler rótulos e embalagens com alta precisão, analisar a produtividade de gôndolas, identificar produtos tocados, mas não comprados, avaliar visibilidade de marcas e mapear o fluxo dos clientes dentro da loja. Tudo isso ajuda a otimizar o layout. Um dos maiores avanços que vemos na América do Norte é a integração com ações autônomas. Por exemplo, se o sistema detecta uma ruptura, ele pode acionar imediatamente uma tarefa de reposição, atualizar a previsão, notificar o centro de distribuição e até avaliar mudanças no sortimento. Depois, o sistema verifica se o produto foi realmente reposto na gôndola. Isso transforma processos que antes levavam horas em um ciclo fechado. Detectar o problema, agir e confirmar a solução. É por isso que a visão computacional está se tornando os olhos de todo o ecossistema do varejo. Obrigado pelos insights. Antes de encerrarmos, é importante reconhecer os desafios que os varejistas enfrentam ao adotar essas tecnologias. Entre os principais desafios estão dados fragmentados e de baixa qualidade, falta de profissionais qualificados, questões de privacidade e regulamentação, além do investimento inicial. Também existem pressões relacionadas à privacidade e às regulamentações do lado legislativo, e o investimento inicial é naturalmente um dos fatores que mais influenciam a decisão dos varejistas. Em muitos casos, pode ser difícil medir o retorno sobre o investimento logo no início, e o impacto real da tecnologia só pode ser compreendido após a implementação e o uso contínuo da solução. Além disso, existem preocupações por parte dos colaboradores em relação à automação, já que a automação pode reduzir o tempo necessário para certas tarefas e, em alguns casos, até diminuir a necessidade de mão de obra, o que pode representar um desafio para alguns varejistas. O que temos visto é que os varejistas superam esses desafios com plataformas de dados unificadas, projetos piloto de escopo reduzido, ecossistemas modulares em nuvem e programas robustos de treinamento. Hoje, vemos ecossistemas modulares em nuvem, nos quais é possível começar com um único módulo e, após a implementação, ir expandindo gradualmente. Isso significa que sempre existe potencial para crescer, ampliar o uso das soluções e otimizar ainda mais a cadeia de suprimentos. Outro ponto importante é o treinamento dos colaboradores, algo que sempre oferecemos durante a implementação. Fornecemos onboarding completo, suporte contínuo no uso do sistema e compartilhamento de metodologias, mostrando como tornar o processo mais eficiente e, ao mesmo tempo, não substituir as pessoas, mas capacitá-las para utilizar a tecnologia de forma inteligente e alcançar os resultados esperados pela rede. Também é fundamental ter estruturas claras de governança e conformidade, além de uma comunicação transparente sobre o que é possível fazer, o que precisa ser implementado, quais são os resultados esperados e quanto esforço será necessário para alcançá-los. Uma conclusão importante é que os varejistas que encaram a IA como uma parceira estratégica e não apenas como uma ferramenta ou um complemento à infraestrutura existente, são os que já estão obtendo melhores resultados hoje e também serão os que terão mais sucesso no futuro, especialmente se começarem essa jornada desde agora. Então, muito obrigado a todos. Hoje exploramos as 5 principais tendências de tecnologia no varejo impulsionadas por IA que estão moldando 2026. Falamos sobre IA generativa, plataformas unificadas, cadeias de suprimentos preditivas, precificação dinâmica e segurança inteligente. Essas são as áreas que já estão transformando a forma como os varejistas operam, planejam e atendem seus clientes.
sempre buscando mais qualidade e uma melhor experiência do consumidor. Quero agradecer mais uma vez aos colegas que participaram comigo desta conversa e discutiram esses temas tão relevantes. Brett Michler, Victor Hart, Cecília Flores Castillo e Andy Marchenko. Muito obrigado por compartilharem sua experiência e seus insights. Foi extremamente valioso e espero que também seja valioso para nossos ouvintes e espectadores. E a você que nos acompanhou, muito obrigado por assistir e ouvir. Você pode explorar mais conteúdos e insights no blog de IA da Leafio. E se quiser ver como a inteligência artificial pode transformar as operações do seu varejo, visite a Leafio, deixe uma solicitação simples e entrarei em contato para compartilhar mais detalhes, possibilidades e nossa experiência com você. Até a próxima! Continue reimaginando o futuro do varejo.